Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli, ele vai falar para nós nessa tarde sobre a uberização do trabalho. Ele é procurador do trabalho do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Ele é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Humanas, Sociologia pelo IESP-URJ, professor de Direito do Trabalho e Processos do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Sociologia e Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: terceirização, precarização, direito do trabalho, cooperativa de trabalho e flexibilização. Autor e coautor de livros jurídicos. O que é a Uber? Sempre se fala, é um aplicativo? É uma empresa. Ela não é um aplicativo. As pessoas perguntam, não, é um aplicativo. Não, não é um aplicativo. Ela é uma empresa. E é uma empresa que tem um instrumento que é um aplicativo. Ela se defende dizendo que ela é uma empresa de tecnologia. Tecnologia. Mas é engraçado, né? Porque nós estamos na era da pós-verdade. Você, pelo marketing, você tenta dizer que você é alguma coisa que você não é. Ela não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa que realiza transporte. E na época de pós-verdade, você quebra o tempo inteiro o discurso, seu próprio discurso, porque ele vem enviesado. Ora vem como empresa de tecnologia, ora ela vem como empresa que realmente é de transporte. Então, a autorrepresentação é uma plataforma de tecnologia que liga pessoas que querem se deslocar na cidade e pessoas disponíveis para levar onde querem ir. Ora, o que isso não é a não ser transporte? Então, confunde-se um instrumento com a própria natureza. Ela quer confundir que o instrumento dela é um aplicativo pela própria natureza, né? Aqui eu coloquei os depoimentos do gerente geral e tudo mais, não vamos ter tempo disso. Se vocês quiserem olhar, é muito interessante. Né? Então, olha lá, aqui exigiam dos motoristas avaliação mínima de 4.6, 4.7, como que realizava o controle e tudo mais. Isso, e eles são excluídos mesmo. Mas eu vou passar para o outro ponto, sair dos depoimentos e ir para as sentenças. Nós temos aqui 4 sentenças, uma americana, uma inglesa e 2 brasileiras. Então lá, os motoristas, eles são a aliança neofeudal com parceiros, né? Você decide a hora e quanto vai trabalhar, que é imediatamente negada pelo dever de aliança e do cumprimento dos objetivos traçados na programação, que é realizada sempre de forma unilateral pela Uber, né? O controle é pela precificação, transforma o trabalhador em empreendedor. Tenta incutir que ele é um empreendedor, mas ele é um empreendedor, como diz o juiz inglês, não sei se vai dar tempo da gente ver. O juiz inglês fala assim, olha, a Uber quer me fazer convencer que existem 30 mil negócios, que são os 30 mil carros da Uber, que são organizados por ela, e que são negócios autônomos pela cidade de Londres, né? E que o negócio deles é dirigir um carro, e ela diz que, que ela faz todo o esforço para que o negócio, ou seja, o empreendimento daquele motorista seja não rentável e tudo, e que para que isso, o futuro do seu negócio, quer dizer que ele vai dirigir mais horas? Mas como que isso pode ser considerado como um negócio? A sentença, eu mandei para vocês, a sentença inglesa é aquela ironia britânica. Cara, o cara é engraçadíssimo, o cara cita Hamlet, vou passar aqui o Hamlet que ele cita. Então o controle é pela baixa tarifa. O gerente geral me contou que na precificação, que São Francisco, a sede, obrigou ele a fazer uma planilha, ele previa, sabendo que não iria conseguir, que o trabalhador, se trabalhasse 44 horas, ia receber, no final das contas, 1,2 a 1,4 salário mínimo, com 44 horas. Só que, depois disso, teve dois rebaixamentos de tarifa e aumentou o número de motoristas, ou seja, não alcança, né? Então, como é que fica a Uber? A Uber, ela, nem vou falar outras coisas da Uber, porque não cabe aqui, né? Mas, não.
por que eu não uso Uber? Eu vou explicar por que eu não uso Uber. Porque não sei por onde começar. São várias coisas. Né? Primeiro que eu sei do sistema de exploração, mas primeiro de tudo, eu acho que a solução não é no consumidor. Não vai ser o consumidor que vai dizer. Sabe por quê? Porque o consumidor vai escolher o que é mais barato. Então, não pode dar essa opção. A opção tem que vir do Estado. O Estado tem que regular. Tudo está acontecendo porque o Estado não é forte o suficiente. Essa que é a primeira questão. Então, eu não culpo quem usa ou quem deixa de usar. Né? Isso para mim não tem tanta coisa. Eu não uso por quê? Porque eu não vou coadunar com um sistema de uma empresa que tenta impor sua própria lei e eu sendo um professor de direito. Né? Eu não vou. A empresa chega e diz que a lei é a que ela manda, e no mundo inteiro. Né? Chega e diz que ela faz o que ela quiser. Né? E nas nossas fuças, eu não sei, não me sinto confortável com isso. A precificação. Então, ele prevê se 1,2 e 1,4, se a pessoa não vai. E por que a pessoa vai? Geralmente, o motorista do Uber é aquele cara desesperado que precisa de um dinheiro para rodar alguns meses. Então, a Uber, no final das contas, ela funciona como um sistema de pirâmide. Lembra da pirâmide? Corrente? As pessoas ficam 3 a 4 meses, enquanto aguentam, e elas são ejetadas. Quebram e entram as outras pessoas. As jornadas estafantes devido ao mercado dominado pela quantidade de alianças neofeudais. O controle pela premiação. Ela tem o carrot, incentivos financeiros, preço dinâmico, ela coloca o trabalhador onde ela quiser, na hora que ela quiser. Ela tem um controle de fluxo. Não importa que seja a Adriana, Murilo, não importa. Mas ela consegue controlar quantas pessoas estão trabalhando em tal lugar para ela naquele determinado momento. Né? Por conta do preço dinâmico e premiação. Ela faz preço mínimo garantido por hora trabalhada e trabalho realizado em local determinado. Ela paga, por exemplo, lá no Rio, tinha pouco motorista na Barra da Tijuca. Ela simplesmente falou, eu pago R$100 para quem sair pegar uma corrida na Barra da Tijuca. Você vai para lá. Em Niterói. Vai para Niterói e pega. Isso acontece no mundo inteiro. Mensal. Né? Mas ele não consegue atingir aquilo. Né? Não acredito. Porque ele coloca um carro que é um carro ruim, ele coloca o pior carro, o carro mais barato do Brasil, com alguns anos. Né? Porque uma coisa que as pessoas não conseguem entender, porque elas são incutidas, internalizadas que elas são empreendedores, só que, eu coloquei nos vídeos, elas não têm a mínima noção de empreendedorismo. Nada. Tem um cara aqui que ele começa a falar, defender, que no cálculo que ele fez, alguém chegou e falou, você não falou o preço de depreciação do carro. Ele falou, não existe preço de depreciação porque o carro já era meu. Ele não consegue, que é o mínimo de empreendedorismo, que aquele carro dele é o capital de início, inicial, e que esse capital é depreciável, e que daqui a 5 anos ele não vai ter capital nenhum. Né? Então, é uma coisa interessante. Controle pela punição. Então, tem o STIC, é o controle panóptico disperso em várias instituições de controle. Então, a Uber não precisa de ninguém para controlar, ela tem poucos empregados, porque o algoritmo controla, e não só o algoritmo controla. Sabe quem controla o algoritmo? Quem controla os trabalhadores do Uber? Isso. Todos que usam o Uber controlam o Uber. Né? Então, ela não precisa controlar. Todos esses milhões estão controlando para ela, todos os que usam o Uber. Né? Então, a Água e Bala, ela fala que não é obrigada a Água e Bala, só que ela entrega um negócio para você e fala assim, olha, quem tira nota boa tem Água e Bala. Você faz o quê? Pô, Água e Bala. Então, a pessoa que tira nota boa faz isso, tem roupa tal. Aí ela fala, sabe o quê? Que isso não é obrigado. E a pessoa faz porque quer. Destinatário da nota, isso é interessante. O destinatário da nota é a empresa, não é o motorista.
Quem é o destinatário da nota? Quando a gente dá a nota, o motorista não escolhe o passageiro. Ela tem uma diferença do Airbnb. O Airbnb tem umas coisas, um dia a gente pode conversar sobre todos esses tipos de empresa da nova economia. Mas o Airbnb, quando você aluga um apartamento do Airbnb, alguém já alugou aqui do Airbnb? Você vê que a pessoa tem um apartamento e ela tem a nota tal, e você escolhe se você vai ou não alugar aquele apartamento, e aquele apartamento escolhe você, se vai aceitar você ou não naquele apartamento, né? Então a nota é realmente intermediária. O Airbnb tem outros problemas gravíssimos. Ele é a maior indústria hoteleira do mundo sem ter um quarto, né? E ela recebe aquilo e ela não paga imposto por isso. O problema dela é outro. O problema da Uber é que a nota é para ela controlar. A nota não é para eu saber se eu quero que aquele motorista me leve e eu quero levar aquele passageiro. Não, ela pega o que estiver mais próximo e obriga o cara a pegar. Se o cara não pega 3, ele é suspenso por 10 minutos. Se o cara continua a negar, a nota dele cai e ele é cortado do sistema. A ambiguidade da liberdade concedida. Então é incutido no espírito a ideia da liberdade de trabalho e da vida sem patrão. E toda a propaganda do Uber é isso. Não tenha mais patrão, seja livre, faça o horário que você quiser e tal. Mas na realidade a liberdade é imediatamente negada pela impossibilidade de emancipação, pela organização dos comandos ou programação. Não tem jeito. Sabe aquela coisa do Capitão Nascimento? Nunca será? Nunca serão, nunca serão. O programa não deixa ser, porque a programação é feita para um baixo custo. E aqui a gente poderia falar milhões de coisas sobre a Uber. A Uber é uma sociedade que tem 65 bilhões de capital. Ela vem girando 2 bilhões de dólares, estou falando em dólar, 2 bilhões de dólares por ano, com prejuízo de 3 bilhões. Ela tem prejuízo de 150% do faturamento. Todo ano. Forma de trabalho vigiada, punições, falta de apoio, diálogo, impossibilidade de fidelização de clientes. Ninguém pode pegar, todo mundo é proibido de pedir, de dar o seu número. Se você quiser um telefone do motorista da Uber, ele é proibido de fazer isso. Ele vai ser punido se alguém souber que você pegou o telefone para fazer uma viagem qualquer com aquele motorista. Alguns fazem. Qual o prejuízo? Porque custa muito, gente. É muito caro, porque ela mantém advogados caríssimos em cada cidade para ela poder se manter, porque ela é ilegal em todos os lugares, né? E aí, por quê? Porque, gente, uma coisa, não há mágica. Como a gente falou, não existe almoço grátis, não é isso? Não existe almoço grátis. Como que ela mantém uma tarifa tão baixa? Outro dia aconteceu uma coisa lá no Rio de Janeiro que foi o seguinte: eles pegaram na Lagoa um casal de passageiros, a Uber, e deixou na Tijuca. Foram 10 quilômetros. Sabe quanto? Uma corrida de meia hora. Sabe quanto que foi essa corrida? R$7. R$7. Mas foi R$7. Aí o motorista chegou para ele e falou assim: está errado. Às vezes acontece. Eu já peguei um cara que... Eu fiz uma pesquisa na faculdade sobre o Uber, né? Nós entrevistamos 60 e tantos motoristas da Uber. E um falou que uma vez foi do Rio de Copacabana a Niterói e deu R$10. Sabe por quê? Porque para ir de Copacabana para Niterói você tem que dar a volta no Rio de Janeiro inteiro, pegar a ponte e ir para cá. Só que em linha reta, pelo meio da Bahia, você chega rapidinho. O algoritmo, ele perdeu o sinal do GPS em determinado momento e foi reto. Possivelmente aconteceu isso nesse caso de R$7. Aí o cara chegou e falou o seguinte, ele falou: está errado, aconteceu algum problema, deu um problema no coisa. E o cara, imagino, foi todo marrento, falou: não, está no Uber, eu pago o que tiver aqui, não pago nada, eu sou cliente do Uber, blá, blá. Acabou, o motorista do Uber foi e bateu no casal, né? E o que me impressionou de tudo foi que em nenhum momento ele foi entrevistado, a pessoa que sofreu a violência. Em nenhum momento ele questionou a injustiça dos R$7. Em nenhum momento ele pensou nas razões por que o cara estava bravo daquele jeito, né?
Mas o que eu estou falando é o seguinte, você não consegue manter alguém pagando R$7. Por isso que tem a bandeirada tal de um tanto, blá, 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 e por isso que tem a premiação. Então, o que acontece? Quando tem greve de táxi, o que eles fazem? Não, eles botam a promoção para você, cliente, pegar o Uber. A Uber paga isso. Por que a Uber dá? Por que ela dá prejuízo? Sabe por que ela dá prejuízo? Porque os economistas, vários artigos dizem isso, o sistema de negócios da Uber só pode funcionar se ela atingir o monopólio. Se ela não atingir o monopólio, ela é uma pirâmide e vai quebrar todo mundo. Vai quebrar todos os 60 e tantos bilhões. Então o projeto dela é de monopólio. Então por isso que ela está no vermelho. Ela está no vermelho porque ela tem que colocar um preço baixo. Não existe almoço grátis. Por que a Uber é mais barato que o táxi? Alguém está pagando. Ou é o motorista que está pagando, ou é a Uber que está pagando. Então a Uber ela tem pago no mundo inteiro, subsidiado, corridas baratas. Para que ela está subsidiando corridas baratas? Para chegar no momento e atingir o monopólio e ficar sobre ela coloca e bota o preço que quer nessa hora. Né? Dizem, e aí os economistas mundiais dizem que inclusive essa estratégia do monopólio é arriscada. Porque se tiver alguém que chega e impõe um preço mais barato em cima dela, ela quebra. Então é um sistema que não é um sistema, digamos, capitalista normal. É predatório. Mas é o sistema... Então, aqui as decisões conhecidas até agora. Nós temos, então, uma class action nos Estados Unidos, em que foi negada a homologação do acordo. Uma sentença procedente na Inglaterra e no Brasil nós temos uma sentença improcedente e uma sentença procedente. Eu mandei para você todas as sentenças. Né? Aqui, a ação na Inglaterra é uma daqueles mitos da justiça do trabalho, né, que eu escrevi, se alguém tiver interesse, eu escrevi sobre 10 mitos da justiça do trabalho. Um deles é que a justiça do trabalho só existe no Brasil. Né? Na Inglaterra, essa ação foi julgada por um juiz do trabalho. Né? Sim, justiça do trabalho com o primeiro, segundo e um tribunal superior do trabalho. Chama Employment Tribunals. Eles são, existe assim, existe na Nova Zelândia, existe também da mesma forma que o Brasil. Né? Então, o juiz do trabalho, a Uber nomeou, aí ele começa a falar, a Uber começou como serviço de carro executivo com 100 amigos. Esse é o discurso que ele coloca da Uber. Hoje é uma rede de transporte de 400 cidades, 68 países, que entrega comida, pacotes e também pessoas. Isso ele vai utilizar mais na frente para dizer, como que a Uber vem dizer para mim que ela é um aplicativo, uma empresa de tecnologia, se ela realiza o transporte não só de pessoas, como de mercadoria também. E a Uber está fazendo agora transporte sem motorista também, né? Diga. Que legal. Mas olha que coisa interessante. Ele ouviu 3 dias pessoas. Imagina você, juiz do trabalho, podendo ter 3 dias para julgar uma ação só. Né? Imagina. Capalda que você fez. Ele teve 3 dias, ele tinha um 4º dia disponível que ele não utilizou. Né? A Uber aceitou que eram os trabalhadores e não questionavam a lei aplicável. Né? As provas que o juiz aceitou, né, é o pacote de dicas, proibição de troca de contatos com o passageiro, diz que havia contradição no discurso da Uber, oportunidade de negócios contra a criação de empregos. A Uber diz que os motoristas trabalhavam por comissão de 80%, depois negou, alegando erro tipográfico. O juiz ficou muito bravo com o advogado. Olha lá, o juiz disse ter sido uma considerável surpresa a alegação e detonou o advogado da Uber. Considerou que é trabalhador e que a empresa de transporte é conforme a decisão americana, que diz que Uber não é mais uma empresa de tecnologia do que o táxi amarelo que usa rádio para mandar corrida de táxi. Ele falou, se é uma empresa de tecnologia, o radiotáxi também é, porque
porque tem o aparelho de rádio, que é tecnologia também. A class action nos Estados Unidos foram 84 milhões de dólares que era a proposta de acordo, sem reconhecimento de vínculo empregatício. O juiz aqui não era o juiz de trabalho, lá é o juiz federal que julga. O juiz federal não homologou o acordo, disse que o acordo era injusto, inadequado. Olha lá, o acordo como um todo, atualmente estruturado, não é justo, adequado e razoável. E não homologou em proteção aos trabalhadores. É muito interessante que ele analisa os riscos ele não pré-julga, mas ele analisa os riscos da Uber, analisa os riscos dos trabalhadores e diz, não é aceitável esse pelos riscos envolvidos. Né? E ainda puxou a orelha de quem ajuizou, porque a class action lá nos Estados Unidos é ajuizado privadamente, né? Então, um grupo de trabalhadores entra e diz, essa aqui pode valer para não sei quantas pessoas. Aí falou que quem ajuiza a class action tem que ser responsável pelos representados. Assume essa responsabilidade. Aqui é a da Inglaterra. Aí ele fala da unilateralidade, modelo de negócio. A ação da Inglaterra, ele pega e se baseia muito na noção de negócio. Ele fala, olha, há o controle e a Uber quer dizer que, apesar de existir o controle, cada motorista é um negócio. E ele chega e fica destruindo a ideia de que é um negócio, que não tem como se sustentar como um negócio independente. Que a Uber fixa tarifa, é interessante, aí ele começa a falar, a documentação da Uber era baseada em ficções, linguagem distorcida e terminologias novas. A Uber é cheia de terminologia nova, o que merecia grau de ceticismo. Aí ele citou Hamlet, que disse, olha, em Hamlet a rainha Gertrude fala essa fala que quer dizer mais ou menos isso. Eu acho que você está argumentando demais, eu estou achando. Né? Tipo, se você... Isso é usado, é uma frase que é usada cotidianamente na Inglaterra para dizer o seguinte, que se a pessoa está justificando demais, é porque que não tem razão. Então ele começa a falar, não, tenta justificar demais aqui. Então, os documentos e contratos não refletem a realidade. Isso é interessante, ele julgou pelo princípio da primazia da realidade. Ele afastou o contrato, disse que o contrato não é de acordo com a realidade, o contrato de trabalho é pela realidade. É interessante, aí mais um mito aí que a Justiça do Trabalho não observa contratos, não tem isso? Ele afastou o contrato, que diz que o contrato não tem nada a ver com a realidade. Né? Ele fala um pouco do direito comunitário europeu e diz que a distinção que importa, se a pessoa está operando um negócio ou uma profissão independente. Essa é uma sentença improcedente no Brasil. As duas sentenças que nós já tivemos são de Belo Horizonte. Elas com menos de um mês de diferença entre as duas. A primeira julgou improcedente. Eu tinha que chegar mais. Não consigo chegar. A ausência de subordinação diz que é o dever de acatar as ordens dadas pelo empregador no que diz respeito ao modo de prestação de serviços. Então ele pega uma visão tradicional mesmo da subordinação. Então é o dever de acatar. E ele vem dizendo que a Uber é uma empresa de tecnologia e que os motoristas, que não há ordens, meras recomendações e incentivos aos motoristas. Né? Então ele diz que todas as obrigações que têm os motoristas, ele fala que qualquer contrato tem obrigações das partes, então não tem problema nenhum. Não caracteriza a subordinação jurídica a necessidade de que o motorista seja bem avaliado para permanecer ativo na plataforma, pois a Uber não tem ingerência na avaliação, sendo um risco assumido pelas partes contratantes. Eu não entendi muito bem, não. Porque qual o risco que a Uber assume na avaliação? Se quem vai sair da plataforma é o motorista. Não entendi. Não pegar mais a Uber? Não, mas se o motorista não pegar mais a Uber, ela não vai nem botar a nota, ela simplesmente não vai pegar mais a Uber.
Isso, mas isso que eu falei, se você não está satisfeito com alguma coisa, você simplesmente sai. Não? Pode ser. Conforme o contrato social, o objeto da empresa não consiste na realização de transporte de passageiros, mas principalmente no fornecimento de serviços de tecnologia, por isso não há subordinação estrutural. Então, veja que ele não falou em nenhuma hora da realidade, ele falou o contrato diz isso. Então, se o contrato social diz isso, é isso. Plataforma digital de economia compartilhada, cujo objetivo é interligar os motoristas. Ouviu 2 testemunhas e uma delas é gerente de operações e logística da Uber. Ele baseia metade da sentença dele, ele baseia no depoimento do gerente da Uber. A sentença procedente. A sentença procedente ele já faz a contextualização, ele pega a uberização, todo o processo, a importância da tecnologia, o papel do direito do trabalho, esse patamar civilizatório mínimo. Aí ele vem um por um, ele fala da pessoalidade, tem que ter cadastro, não pode outra pessoa dirigir, a não ser que seja autorizado, e somente a pessoa pode ser. Não eventualidade, a atividade normal da Uber. A Uber, aí ele aplicou o princípio da primazia da realidade, dizendo que na verdade é uma empresa de transporte. E essa questão é uma questão que... Eu vou te dizer uma coisa, pouco importa para ela. Isso que eu... Não precisa. Só que se você... Isso eu estou falando. Se a pessoa entra no Uber e olha que não é aquele que está na fotinha, ele não entra. A pessoa não entra. Quem vai controlar aquilo? A Uber não sabe, ela não quer saber. Ela tem milhões de pessoas controlando para ela. É a foto. Isso. Esse é o controle. O controle é separado, é disseminado, não é localizado. Sim. Então, o sistema de notas é do controle. Já não é mais necessário o controle da fábrica ou de jornada rígida. Muito mais eficaz e repressor é o controle difuso, espalhado pela multidão de usuários. Então, o controle, e ele fala expressamente, o controle se esconde no algoritmo. Ninguém acha que está sendo controlado, mas está sendo controlado pelo algoritmo e pelos próprios clientes. Uma coisa que não tem na outra sentença não cita o parágrafo único do artigo 6º da CLT. Porque nós temos um artigo que diz expressamente que os meios telemáticos de subordinação são equiparados aos controles pessoais para esse fim, para o fim da relação de emprego. Nós temos um dispositivo expresso que trata do controle por programação. É o artigo 6º, parágrafo único da CLT. Né? O juiz também falou da ausência do poder negocial. Por quê? Porque não tem negócio do preço. O juiz inglês falou isso também. Como que você quer dizer que é um negócio se a pessoa não pode colocar o preço dela? O preço dela já está tarifado, já está precificado. Isso. A 99 e a Easy modificaram a sua forma. Antes eram táxis. Eles tiraram, inclusive, o táxi, mas que não é novidade. A Uber chamava Uber Cab, que é táxi em inglês, e tiraram o cab. É o outro algoritmo, mas funciona igual. É copiado. Isso, é o mesmo sistema. Eu não uso Uber, eu pego táxi. Os caras estão desesperados no táxi. Chega no Rio de Janeiro, tem o bigorrilho aceso, verde, você olha assim na rua, é milhões assim acesos, eles não estão conseguindo para sobreviver. O número de permissões de táxi, ele é contado, por quê? Porque é feito um cálculo para aquela tarifa dar para as pessoas sobreviverem. Você liberalizando o mercado desse jeito, deixando 30 mil Uber mais 30 mil táxis, você dividiu o mercado em 2. Ou seja, dividiu o valor de cada pessoa. Se estava difícil antes para aquele motorista que não tinha o carro, mas que alugava por diária o táxi de um dono de autonomia, agora está muito pior. Uma coisa interessante, a Uber ela paga uma quantia para o motorista indicar outro motorista do Uber.
Ou seja, ela paga para o motorista para arrumar concorrência para ele mesmo. É muito interessante a outra coisa, as ações. Nós estamos deixando amadurecer, porque a gente acha que se a gente ajuizar agora a ação, pode ser improcedente. Mas eu achei engraçado que o juiz inglês, ele coloca essa frase do John Milton, que é um poeta do século XVII, que é mó barato, né? Que quer dizer o seguinte, aqueles que só ficam parados esperando, também nos servem. Então, isso quer dizer a questão, hoje, da própria organização do trabalho, dessa fragmentada, que mesmo aquelas pessoas que estão simplesmente à disposição, por exemplo, da Uber, elas servem, porque elas estão criando uma possibilidade da demanda. Então, o olhar, e isso ele falou no julgado dele, o olhar do juiz e o olhar do Estado para regular essas coisas, tem que entender que eles estão servindo a organização econômica. Então, a nossa ideia, e essa ideia do direito do trabalho proteger a quem merece, tem que olhar isso. Olha, uma empresa está vindo aqui e está realizando uma atividade econômica e está utilizando as pessoas aqui, tem que ser responsável por elas, né? E o direito do trabalho que vai tentar civilizar isso, né? Isso é só uma faceta, igual você falou, mas não vem o Estado e impõe, diz, pô, Uber, cai fora. Em alguns lugares aconteceu isso. Pô, Uber, cai fora daqui, né? Mas não tem esse Estado que faz isso. Mas tem o direito do trabalho. Por incrível que pareça, na Inglaterra, que é o berço liberal, foi a primeira que condenou a Uber. Gente, aqui está meu e-mail, qualquer coisa precisando, estou à disposição trocar. Esse material está disponível para vocês. Junto com esse material, eu coloquei as sentenças. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso daí. Foi imensa satisfação estar aqui com vocês terem ficado aqui até o final. Muito obrigado.